Todos nós possuímos características naturais que influenciam nosso comportamento e nossas interações com os outros. No entanto, como crentes, somos chamados a moldar essas características segundo os princípios de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme. A Bíblia, nossa fonte de sabedoria, oferece orientações preciosas sobre como podemos controlar e refinar nossas características naturais, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Fim de Noite com Deus. Peço que vocês façam sua inscrição em nosso canal e ativem as notificações clicando no sininho. Assim, vocês ficarão por dentro de todas as nossas postagens. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixem seu like e compartilhem com amigos e familiares. Não se esqueçam de deixar nos comentários os seus nomes e pedidos de oração. Vamos juntos, com fé e dedicação, espalhar a mensagem divina. Agora, meus irmãos, vamos para o nosso tema da noite. Controle seu temperamento com as Escrituras. Queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar uma mensagem muito interessante com vocês, fundamentada em nossos temperamentos naturais, mas à luz das Escrituras. Peço que prestem bastante atenção e tentem identificar qual é o seu temperamento, assim como a forma que a palavra de Deus nos ensina a controlá-lo. Vamos começar com um dos temperamentos que possuem características fortes e muito expressivas. Alguns de nós são naturalmente assertivos, dinâmicos e prontos para agir, características que podem ser extremamente úteis em muitas situações. No entanto, essa assertividade pode se transformar em impulsividade e ira se não for controlada. A palavra de Deus nos adverte em Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 dizendo: Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Esse versículo nos lembra da necessidade de ser cautelosos e pacientes, evitando a ira precipitada. Para aqueles de nós que lutam com a impulsividade, é essencial desenvolver a paciência e a humildade. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas poderosas para nos ajudar nesse processo. Em Filipenses capítulo 4 e versículos 6 e 7, nos encoraja a não nos inquietarmos por coisa alguma, mas a apresentar nossas necessidades a Deus em oração e súplica, com ações de graças, permitindo que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes. O exemplo do apóstolo Paulo, que transformou seu zelo inicial em um fervor controlado e dirigido para a obra de Cristo, serve como inspiração para nós. Meus amados irmãos, outros entre nós são introspectivos, sensíveis e muitas vezes inclinados à tristeza. Esta sensibilidade pode nos levar a uma profunda empatia e compreensão dos outros, mas também pode resultar em sentimentos de amargura e cansaço emocional. Jeremias, o profeta chorão, expressava profunda tristeza pelo estado espiritual de Israel, refletindo essa característica. Em Jeremias capítulo 6 e verso 24, ele diz: Por isso, estou cheio de amargura, estou cansado do meu gemido, e não tenho descanso. Para aqueles que se encontram sobrecarregados por sentimentos de tristeza, é vital lembrar que Deus é nossa força e conforto. O Salmo 34 e versículo 18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ao buscar consolo em Deus e lembrar suas promessas, podemos encontrar alívio para nossa tristeza. É também importante cultivar a gratidão, focando nas bênçãos diárias, por menores que pareçam, como uma forma de contrabalançar a tendência à tristeza e negatividade. Meus irmãos e irmãs, alguns de nós são naturalmente calmos, estáveis e pacientes, características que são altamente valorizadas e necessárias. Porém, essas mesmas características podem levar à procrastinação e passividade. A Bíblia nos instrui a agir com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Este versículo enfatiza as virtudes da paciência e mansidão, enquanto nos encoraja a ação proativa no amor e serviço aos outros.
Para superar a procrastinação, é necessário cultivar a disciplina e a proatividade. Colossenses capítulo 3 e verso 23 nos lembra: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ao fazer tudo como se fosse para Deus, encontramos motivação e propósito, superando a tendência à inércia. Além disso, a comunhão com outros irmãos pode fornecer o incentivo necessário para agir e servir de maneira mais ativa. Por fim, meus queridos, alguns de nós são extrovertidos, otimistas e sociáveis, características que nos tornam naturalmente carismáticos e bons em criar conexões. Mas, essa sociabilidade pode se transformar em impulsividade e superficialidade. Pedro, com sua espontaneidade e carisma, exemplifica essas características. Em Mateus capítulo 14 e versículo 28, vemos a natureza impulsiva de Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Esta impulsividade pode levar a decisões precipitadas. Para aqueles de nós que são naturalmente sociáveis e impulsivos, é essencial cultivar a reflexão e a profundidade. Tiago capítulo 1 e versos 19 e 20, nos aconselha: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aprender a ouvir mais e falar menos pode ajudar a controlar a impulsividade. Além disso, desenvolver uma vida de oração constante e meditação nas Escrituras pode fornecer a profundidade espiritual necessária para equilibrar essas características. Queridos irmãos e irmãs, independentemente das nossas características naturais, somos chamados a ser moldados pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 e 23, somos lembrados do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os traços que Deus deseja ver em cada um de nós. Ao buscarmos intencionalmente estas qualidades, permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo. Através da oração, meditação nas Escrituras e comunhão com o próximo, podemos controlar nossas características naturais e viver de maneira que honre a Deus e beneficie aqueles ao nosso redor. Que Deus nos ajude a crescer e nos moldar segundo sua vontade, para que possamos refletir a luz de Cristo em todas as nossas ações e interações. Amém. Caros irmãos, convidamos vocês agora a se juntarem a nós em nossa oração da fé. Que nossos clamores se unam em harmonia espiritual, tocando o coração de nosso Pai. Venha conosco nesta jornada de fé e oração. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, venho diante de seu trono com um coração humilde e grato, reconhecendo tua soberania e bondade. Tu nos criaste com características únicas, cada um de nós dotado de qualidades e traços que podem ser usados para a tua glória. Hoje, Senhor, quero te pedir que nos ajudes a moldar essas características segundo os teus princípios, permitindo que o teu Espírito Santo trabalhe poderosamente em nossas vidas. Pai, sabemos que alguns de nós possuem uma natureza assertiva e dinâmica. Essas características podem nos tornar líderes eficazes e corajosos, mas também podem nos levar à impulsividade e à ira. Ajuda-nos a cultivar a paciência e a humildade, a controlar nossa ira, e a agir sempre com sabedoria e mansidão. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, transformando nosso zelo em um fervor controlado e direcionado para a tua obra. Outros entre nós, Senhor, são introspectivos e sensíveis, muitas vezes inclinados à tristeza. Essas características nos permitem sentir profunda empatia e compreensão pelos outros, mas também podem nos sobrecarregar emocionalmente. Pedimos, Senhor, que Tu sejas nosso consolo e nossa força. Ajuda-nos a encontrar alívio em Tua presença, a focar nas Tuas promessas e a cultivar a gratidão em nossos corações. Que possamos sempre lembrar que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e que salvas os contritos de espírito.
Senhor, alguns de nós são naturalmente calmos, estáveis e pacientes, qualidades que são um grande tesouro. Mas, reconhecemos que essas mesmas características podem levar à procrastinação e à passividade. Pai, ajuda-nos a agir com propósito e disciplina. Que possamos fazer todas as coisas para a Tua glória, encontrando motivação e propósito em servir-te. Dá-nos a coragem de sermos proativos e dedicados em nosso serviço ao Senhor e aos outros. Por fim, Senhor, alguns de nós são extrovertidos, otimistas e sociáveis, características que nos ajudam a criar conexões e espalhar alegria. Mas, sabemos que essa sociabilidade pode se transformar em impulsividade e superficialidade. Eterno Deus, ensina-nos a cultivar a reflexão e a profundidade. Ajuda-nos a ouvir mais, falar menos e buscar a profundidade espiritual através da oração constante e da meditação na Tua palavra. Senhor, independentemente das nossas características naturais, sabemos que somos chamados a ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. Que possamos ser transformados cada vez mais à imagem de Cristo, vivendo de maneira que honre ao Senhor, e beneficie aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por Tua paciência e amor incondicional. Capacita-nos a refletir a luz de Cristo em todas as nossas ações e interações. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Não guarde essa bênção só para você. Compartilhe com seus amigos e familiares e seja um instrumento de Deus, espalhando as boas novas. Deixe seu like e conte-nos nos comentários como Deus tem agido em sua vida. Queremos ouvir seus testemunhos e orar com você. Nos vemos no próximo programa Fim de Noite com Deus. Um ótimo fim de semana a todos, e boa noite.